Pitadas estratégicas. Eu sou Rafael Hertzberg, consultor para assuntos de energia. A importância de um bom processo decisório. A tradição aqui no Brasil, de empresas e instituições, é ouvir os vendedores para dar sequência nos estudos. A grande novidade que eu gostaria de apresentar é primeiro descobrir internamente o que se quer. E para ilustrar essa proposta, eu vou simular uma situação. Imaginemos que você foi chamado pelo conselho da sua empresa para sugerir o que deve ser feito na área de energia. Então, você deveria estar preparado para mostrar como pretende encaminhar o processo decisório, quais são as soluções técnicas, financeiras, de gestão e jurídicas passíveis de consideração. E, finalmente, eu vou mostrar alguns casos para tornar esse assunto bastante prático. Nesta reunião de conselho que eu acabo de mencionar, você deveria mostrar projetos físicos que podem ser feitos, projetos de contratação, ou seja, como esses projetos podem ser materializados na prática, que métricas você está querendo usar para mostrar a viabilidade técnico-econômica desses projetos, qual é a taxa interna de retorno que esses projetos apresentam, quais são os riscos e como você pretende mitigá-los, e também, finalmente, as modelagens de soluções em que pesem os aspectos técnicos, financeiros, jurídicos e de gestão. Eu vou mostrar agora uma lista de casos que foram diagnosticados usando essa metodologia que eu acabei de propor e cujos resultados foram excepcionais. Então, o primeiro foi de uma grande indústria de embalagens em Votorantim, no interior de São Paulo, em que eu acabei descobrindo que a solução seria desenvolver um acesso em 138 kV associado a uma subestação rebaixadora para 13 kV. Esse projeto envolveu US$ 1,5 milhão e foi operacionalizado em menos de 6 meses. O segundo foi em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, em que o cliente manifestou a necessidade de ter uma geração de emergência, pois os prejuízos causados pelas seguidas interrupções de fornecimento da rede pública eram muito importantes. Então, foi colocado uma geração de energia elétrica baseado em diesel. A outra solução foi em João Pessoa, na Paraíba, em que o cliente manifestava a necessidade de reduzir custos na conta de energia elétrica. Então, sugeri e foi aceita a contratação de energia no Mercado Livre. Em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, a ideia era descobrir quais formas de obter uma redução importante de custos, mas sem investimentos. E o que eu descobri foi a possibilidade de utilizar equipamentos que estavam colocados ociosamente no pátio e que foram recolocados em operação elétrico, substituindo o a gás. E isso gerou uma economia muito grande para o cliente na época. Uma grande operadora de celulares do país me perguntou qual seria a oportunidade de reduzir custos totais. E acabei verificando na prática, até fazendo um teste piloto com tinta à base de esferas de vidro, microesferas, lógico, que recobriram os containers que abrigavam os equipamentos que ficavam embaixo de cada antena. E com essa solução, pôde-se economizar substancialmente a energia, porque os equipamentos de ar-condicionado tinham que trabalhar menos. Uma segunda solução para essa operadora de celular envolvia a sua unidade administrativa em São Paulo. Como ela ficava numa região atendida pelas redes subterrâneas aqui em São Paulo, uma solução simples, fácil, rápida e muito
eficiente foi trocar as tarifas que eram contratadas, que inicialmente eram em baixa tensão, para subterrâneas tipo AS. O terceiro caso muito interessante foi de uma grande empresa de autopeças que tem diversas unidades espalhadas no país e que eu descobri que em uma delas havia interesse de migrar o fornecimento para uma tensão mais elevada, mas o orçamento da empresa aqui no Brasil não permitia uma implantação de um sistema a partir do zero. E eu acabei descobrindo em minhas visitas que havia um transformador ocioso na própria empresa, que é o item mais caro de uma subestação, que poderia ser utilizado na construção dessa subestação que seria necessária em uma das unidades. E, finalmente, uma grande indústria alimentícia na cidade de São Paulo me chamou e eu acabei descobrindo que o processo de produção que demandava vapor tinha uma regulagem que estava muito fora da eficiência e uma, entre aspas, simples regulagem da produção de vapor gerou uma economia muito importante. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo e aqui fica a mensagem. O processo decisório, sendo top-down, ou seja, começando pelos escalões diretivos e do conselho, indo em direção aos gerentes operacionais, associado com conhecimento e experiência, viabiliza alcançar e manter mínimos custos de contratação e uso de energia.